as visitas técnicas, né? É uma bela desculpa, né? Tem um problema aí só em disponibilidade de sinal, né? Ou seja, se cair o sinal, aí eles vêm, se não, a gente vai ter que ver como é que faz. Vamos pedir a Deus que a quantidade de sinal seja suficiente e que nós possamos participar com alegria nessa manhã. Vamos orar? Eu vou pedir ao nosso irmão David que faça uma oração, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, gracioso Senhor, é o Senhor para com as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai, louvando e adorando o Teu santo nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de exaltar, de Te procurar, de Te buscar, Senhor Jesus. Nós Te entregamos, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, que tudo redunde para a Tua glória, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. A partir do versículo 38. Atos 2, a partir do versículo 38 até o versículo 42. Atos 2, 38 a 42. Eu vou ler os versículos pares e você aí na sua casa, pegue a sua Bíblia com a sua família, não é? Pode ser no celular, pode ser no seu tablet, pode ser a de papel, né? Sem problema. E vamos ler juntos. Eu lerei os versículos pares e vocês lerão os versículos ímpares. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava aos dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos ler juntos o versículo 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Uma das lições que a igreja nos dá logo no seu início é a necessidade da dependência de Jesus, da ação do Espírito Santo e da força que a igreja tem quando permanece na palavra, quando permanece na comunhão e quando se reúne para orar, quando busca a Deus em oração. Então eu queria conclamar todos nós nessa manhã. Nós estamos hoje na nossa versão Ebenezer em sua casa, a sua versão Escola Bíblica Dominical, porque é o costume da igreja se reunir todos os domingos pela manhã para estudar a Bíblia. Certamente, se a gente continuar mais tempo, irmãos, com essa pandemia, eu achava que até em junho a gente já poderia estar voltando, mas me parece, conforme o andamento, pelo menos que aqui em Sergipe, as autoridades estão dando, pelo que eu percebo, não é? As coisas podem demorar um pouco mais. A gente vai ter que estabelecer outras alternativas, não é? Estamos já pensando em como fazer os nossos estudos bíblicos de classes, não é? Caso isso continue, porque sabemos da importância das crianças aprenderem a Bíblia melhor, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, daqueles que estão se preparando para o batismo, que foi falado aqui agora. Então, faz parte da força da igreja permanecer ao redor da doutrina da palavra de Deus.
Faz parte da força da igreja a comunhão. Estamos sentindo tanta falta disso, né, do partir do pão. Mas aqui e acolá a gente dá um jeitinho. Vamos pegar esse partir do pão aqui, não apenas só a questão da ceia, né, mas o estar juntos mesmo, ainda que com alguma dificuldade. Ontem foi legal, a gente sair aqui do nosso ensaio, né? Chegamos às 2h30, 3h e saímos 8 da noite para testar, para fazer. Deu trabalho, está dando trabalho. E ao sair daqui, comemos um sanduíche, não é? Compramos um sanduíche, conversamos um pouco. Isso já nos traz alegria também, como igreja, não é? E a oração. Que bom é que nós podemos orar aqui na igreja, você na sua casa, e o nosso Deus ouvirá a nossa oração. Amém, Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar ao Senhor, clamando ao Senhor por esse tempo, clamando ao Senhor por soluções para esse tempo, clamando ao Senhor porque muita gente está com dificuldades de caminhar nesse tempo, dificuldades de relacionamento têm aparecido, problemas de saúde, não outros, diferentes da Covid-19 é um ponto fora da curva, mas que esse confinamento traz prejuízo para a saúde. Então muita gente está tendo problemas. Vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor por aqueles que estão nas ruas. A gente está reclamando que está confinado em casa, mas tem gente que está confinado na rua, debaixo de um papelão, sem ajuda, sem auxílio. Vamos clamar a Deus por essas pessoas. Vamos orar por aqueles que enfrentam essa doença, não é? O índice de pessoas relacionadas à saúde contraindo o vírus é muito alto. Há algo também errado aí nesse controle, não é? E a gente precisa orar por esses médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham em hospitais, em farmácias. Eu fico imaginando as pessoas que trabalham em supermercado, que ficam de 8 da manhã até, sei lá, à noite, com uma máscara na cara, respirando gás carbônico. Tudo que o corpo está colocando para fora e que é ruim, a pessoa está respirando para dentro, mais uma vez. Isso faz muito mal, né? Protege de uma coisa, aparentemente, e outros prejuízos acontecem. E as pessoas estão lá todos os dias, para poder servir a comunidade. Vamos orar por essas pessoas também. Tá? Vamos fechar os olhos, vamos orar, e depois de alguns momentos eu vou pedir ao João que faça uma oração, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença, Senhor, onde nos reunimos, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu santo nome, Pai. Nós colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas famílias, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, guardando, ó Pai, derramando da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós. Nós, Senhor, Te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão nas ruas, que o Senhor possa estar derramando providência, ó Pai, na vida deles, ó Pai, abrindo portas, Senhor, conduzindo, Senhor, abençoando cada vida, Pai.
Nós pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, Senhor, seja nos hospitais, Senhor, ou em outras localidades. Que o Senhor possa estar abençoando elas, Senhor, abençoando as suas famílias, ó Pai, livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor, seja do Covid ou de outros males, Pai. Nós colocamos, Senhor, cada família da nossa igreja nas Tuas mãos, Pai. Cada pai, cada filho, cada mãe, cada avô, cada avó, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer em Ti, ó Pai. Que nós possamos ter nossos corações confiantes, Senhor, na Tua soberania, Pai. Que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós também te pedimos, ó Pai, pelos nossos governantes, que o Senhor possa estar derramando a Tua misericórdia, Senhor, direcionando, dando sabedoria, Senhor, discernimento em suas escolhas, Pai. É por isso que te oramos, Senhor, e no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. O pessoal está sinalizando aqui, Alcebiades, que no Face está com eco. Não sei qual é a quantidade, mas... Romanos capítulo 5, de 1 a 2. Romanos capítulo 5, de 1 a 2. Nós vamos ler juntos, a uma só voz. Romanos capítulo 5, de 1 a 2. A palavra do Senhor diz assim, juntos: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Que bom, irmãos, que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, fomos justificados pelo Senhor, através do Senhor Jesus. Que bom que por esta graça nós obtivemos acesso pela fé que nos é dada, para que nós possamos estar firmes, e que a glória que nós possamos pensar, perceber, né? O texto diz, gloriamo-nos, não é? Parece que a gente está gloriando a nós mesmos, não, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É a glória de Deus que nos dá esperança. É a presença de Deus que nos dá esperança. É aquilo que emana de Deus pelo ser que Ele é, por todo o poder que Ele tem, por tudo que Ele fez, faz, fará e nos prometeu, que nos dá esperança, que nos dá alegria. Então vamos louvar o nome dEle. Vamos louvar ao Senhor com cânticos. 3 cânticos para a glória do Senhor. Vamos cantar. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti o tesouro maior terá.
sendo assim, pobre pecador, Deus me ama, Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo se merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Eu sei o teu amor, eu sei o teu perdão, o que seria de mim? Sim, Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama, Deus me ama. mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, Deus me ama. se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama, Deus me ama. se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e esse amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar não for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amados irmãos, vamos ter o nosso momento agora de estudo bíblico. Você vai abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu tenho nesses dias tratado sobre essa questão da oração do Pai Nosso. Quero continuar hoje ainda falando um pouco a respeito desse tema, porque a oração tem a ver com a comunhão com Deus, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 6, versículo 6. Você pode aí pegar sua Bíblia em sua casa e vamos orar. Aliás, vamos ler. Claro, vamos orar também, mas vamos ler primeiro. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Oremos. Pai de amor, Pai santo, Pai justo, misericordioso, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença, cônscios da nossa pequenez, cônscios das nossas limitações, mas completamente esperançosos que o teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ilumina o nosso coração e a nossa mente, que nos ajuda, que nos consola, que nos dá sabedoria, há de suprir agora as nossas limitações e falar ao nosso coração, nos instruir nessa manhã através da meditação na tua palavra. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando nós falamos em comunhão, há que se pensar no conceito de comunhão, não é? O que é que você entende quando Jesus diz assim, quando a palavra do Senhor diz que não há comunhão entre a luz e as trevas? O que é que isso significa? Quando a Bíblia diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros, o que é que isto significa? Quando falamos da comunhão da igreja com Deus, o que é que isto significa? Primeiro nós precisamos pensar na raiz da palavra, né?
A palavra comunhão, ela vem da palavra comum. Aquilo que é comum. Ter coisas em comum. Quando o Senhor nos diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, fica fácil nós percebermos isso. Por quê? Aonde há trevas, a chegada da luz elimina as trevas, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Às vezes nós exemplificamos isso também com outros elementos químicos, né? Outras coisas que a gente encontra no nosso dia a dia. Exemplo, água e óleo. Você já ouviu essa expressão? Fulano é como água e óleo, não se misturam. Você poderia também dizer, não tem comunhão. Você coloca óleo num copo de água, ele forma bolhas, fica tudo juntinho, o óleo fica todo juntinho. Ele escorre para um lado, depende da espessura do óleo, né? Da viscosidade do óleo. Mas é fato que água e óleo não se misturam. Então, quando nós pensamos em comunhão com Deus, nós podemos pensar numa espécie de mistura, por assim dizer, numa espécie de entrelaçamento, numa espécie de aproximação, numa espécie de aproximação, a melhor palavra é essa, uma aproximação tão grande. Você já viu aquela história de namoro? Que o pastor precisa ficar de olho na igreja, né? Acampamento principalmente, né? Quantas vezes eu já ouvi essa expressão, pastor, olha, vá ali porque fulano de tal, os irmãos fulano de tal e fulano de tal, parece que são um só, né? Às vezes o namoro está um pouquinho avançado, além do que deve ser do ponto de vista bíblico, e aí o abraço é tão forte que parece que não tem duas pessoas ali, né? Observe que, falando mais uma vez dentro desse mesmo aspecto, a Bíblia fala do casamento, né? A comunhão que há no casamento é exatamente essa expressão: serão os dois uma só carne. Então, essa aproximação, esse entrelaçamento. Então, comunhão é algo tão bonito na Bíblia, é algo que trata da aproximação de seres, aproximação de pessoas, é ter coisas de fato em comum, que pertencem aos dois, que fazem parte dos dois, que os dois podem dividir. Eu estou falando dois, mas a comunhão também acontece com grupos maiores, né? E que bênção que nós vamos experimentar de uma comunhão tão grande quando Jesus voltar, que todos os filhos de Deus, de toda a história, estaremos juntos como um só corpo, uma só família, em comunhão com Deus. Enquanto este dia maravilhoso não chega, nós temos que vivenciar esse momento, não é? Entre nosso novo nascimento e até a volta de Jesus, em que nós vamos experimentar uma comunhão com a igreja, que é uma comunhão limitada, não é? Não é ainda plena, porque lutamos contra o pecado, somos imperfeitos, não é? A questão do tempo, né? A existência do tempo também é algo que limita, mas chegará o tempo de uma comunhão plena e perfeita com Deus e uns com os outros. Até lá, nós vamos viver essa busca de uma comunhão cada vez melhor com Deus. E aí vem uma pergunta importante depois de tudo isto: o que devemos fazer? Como é possível termos comunhão com Deus? Isso é algo que sempre me impressiona em Deus. Porque se a gente fosse agora, né, pegar a nossa confissão de fé e fazer aquela pergunta, quem é Deus? E aí você vai ver a confissão de fé dizendo que Ele é um ser poderoso e tal, onipotente, onipresente. Aí vai falando uma série de características de Deus, Espírito e tal. E você percebe que Ele é tão grande, é tão grande, é tão grande, que você fica assim: como é que esse Deus pode ter algo em comum conosco? Como? Eu vejo as pessoas se espantarem quando se encontram com um artista, não é? Você já deve ter acontecido com você isso, né? Ver alguém assim famoso, né? Uma pessoa importante para você, né? Famosa, né? Eu tenho um sonho particular
gostaria muito mesmo, queria antes de morrer, antes dele morrer, o dia eu morrer, eu queria ter a oportunidade de dar um aperto de mão em Zico. Olha que coisa interessante, né? Eu sou um fã do Zico. O flamenguista está rindo ali, gente, o Ramon, está achando graça, né? Eu fiquei com uma alegria tão grande porque tirei uma foto uma vez, com uma foto de Zico no Maracanã, numa das viagens que fiz. Vocês já devem ter visto essa foto no meu Facebook, alguém já deve ter visto uma montagenzinha que eu fiz. Mas a foto estava lá, eu estava lá, fiquei alegre, tirei uma foto com a foto de Zico. Eu fico imaginando se eu encontrar com o Zico um dia e ele resolver, posso tirar uma selfie? Vai ser fantástico, não é? Mas Zico é só um personagem humano, um jogador de futebol que a gente gosta, eu pelo menos, né? Gosto, admiro, acho fantástico. Para mim, né? Tem gente que acha que Pelé, mas eu vou exagerar aqui, eu gosto mais de Zico, porque eu vi Zico, Pelé eu não vi, né? Então, mas Zico é um Zé Ninguém, é só um ser humano que outros podem admirar. Tem gente que vai admirar outros jogadores, outros artistas e tal. Aí quando você vê alguém que você já olha, fulano de tal falou comigo, não é? Fulano de tal tirou uma foto. Veja, se a gente se impressiona com homens meros mortais, iguaizinhos a nós, mais impressionante é entender que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele que é infinito em seu ser, luz de luz, sem pecado, perfeito em santidade, se coloca numa posição de ter comunhão comigo. Nós acabamos de cantar uma canção que expressa um pouco disso, um pouco, estou falando. Mesmo sendo assim, pobre, pecador, o que é que acabamos de cantar? Deus me ama. Me ajudem, vocês estão em casa, tá certo? Vamos lá, vou repetir, porque eu estou com um grupinho aqui, fazendo o papel de vocês em casa, tá certo? Então, olha, vou repetir, olha. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Isso, vocês em casa já fizeram também, me ama. Então, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Esse Deus Todo-Poderoso, a gente poderia falar totalmente outro, se comparado conosco, mas Ele, como diz Filipenses, diz que Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, Jesus Cristo, e chegou a morrer por nós. Para quê? Para restabelecer a comunhão. O pecado faz a separação entre Deus e o homem, e o próprio Deus, através de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus encarnado, Ele trabalha e morre, ressuscitando ao terceiro dia, para restabelecer comunhão conosco, para nós podermos ser chamados de seus filhos. E muitas vezes, amados irmãos, nós desperdiçamos isso. Nós temos comunhão com amigos, comunhão com um grupo de esporte, comunhão, eu estou falando agora do WhatsApp, que agora está na moda, né? Comunhão com um grupo dos costureiros, comunhão com um grupo dos engenheiros, comunhão com um grupo dos ex-amigos da escola. Temos mais coisas em comum com eles do que com Deus, porque deixamos Deus de lado. Então, precisamos compreender como é possível termos comunhão. Primeira resposta para isso é através de Jesus. Seria-nos impossível nos aproximarmos de Deus por nós mesmos. Abre sua Bíblia aí em João capítulo 10, versículo 7. É importante você compreender isso. Como é que a gente entra na comunhão com Deus? João 10, 7 diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja,
é através de mim que vocês entram no aprisco. É através de mim que vocês são ovelhas desse pastor supremo. Lemos pela manhã em Romanos 5, 1 e 2, que através de Jesus temos paz com Deus, que Ele nos justificou através de Jesus. Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Observe, aqui há essa comparação de Jesus com o sacerdote. No passado, uma vez por ano, um sacerdote oferecia um sacrifício para perdoar os pecados, para purificar o pecado do povo. Não, agora Jesus. E só o sacerdote entrava no Santo dos Santos, representando o povo. Agora Jesus é esse sumo sacerdote que nos representa diante de Deus e nos aproxima diante de Deus. E agora nós entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus, através de Jesus. É por isso que você, ainda que nós possamos orar uns pelos outros, ainda que eu como pastor, os presbíteros da igreja, somos chamados para orar por você e pela igreja, para abençoar você, abençoar a igreja, você de forma alguma precisa de um pastor para entrar, ou de um sacerdote qualquer, para entrar na presença de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, e conversar com o seu pai. Você não precisa, porque você faz tudo isso em nome de Jesus, através de Jesus. É Ele que é o caminho. Então é assim. É por isso que nós podemos ter essa comunhão com o Senhor. Outro detalhe importante é a pessoa do Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 18. Diz assim: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por uma razão muito simples, a Bíblia apresenta: não sabemos orar como convém. A nossa imperfeição, irmãos, é tamanha. E se você pudesse fazer, como os grandes homens de Deus faziam no passado, escrever a sua oração. Faça o teste aí. Qualquer dia desse, ao invés de você simplesmente orar, faça uma carta para Deus, assim, como se fosse uma oração. Depois de um tempo, volte lá nessa carta e dê uma olhada nela. Leia, preste atenção no que você escreveu e você vai perceber suas imperfeições, suas inconveniências, muitas vezes o seu egoísmo. Lembra que estudamos no Pai Nosso? Nós, nosso. Coisas que às vezes nós nem percebemos, mas o Espírito Santo sabe, percebe e intercede por nós. É por isso que temos comunhão com Deus, porque nós temos aí 3 pessoas que trabalham nessa comunhão: o Pai que nos busca, o Filho que é o caminho, que providenciou todo o caminho e que é Ele mesmo o caminho e o sacrifício, e o Espírito que intercede por nós. A Trindade augusta, santa, poderosa, o Deus poderoso, Ele vem ao nosso encontro para que tenhamos comunhão com Ele. Não desperdice isso, meu irmão. Não desperdice. Uma outra questão importante, Efésios capítulo 3, versículo 12. Efésios capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler os versículos anteriores. Versículo 9 a 12, fica melhor. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, veja só, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais,
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Não é à toa que o escritor sagrado vai dizer em outro momento: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que nós creiamos. Quando você dobrar o seu joelho, quando você estiver indo no carro, eu converso muito com Deus dirigindo. Às vezes eu saio, eu gosto de dirigir. Por incrível que pareça, eu gosto de dirigir e ir conversando com Deus, pensando, trocando ideias com Deus, clamando a Deus. Por incrível que pareça, cada um tem as suas manias. Eu não tenho essa, por exemplo. Quando você estiver no seu quarto, quando você estiver no seu carro, quando você estiver indo no trabalho, no ônibus, lá sentado, meia hora no ônibus, você vai meditando. Creia, Deus está ouvindo você. Acredite, você não é um maluco que está soltando pensamentos ao vento. Não, o Deus Todo-Poderoso prometeu ouvir você. Se o meu povo orar e me buscar, eu ouvirei. Essa é a proposta dele, essa é a promessa dele. Abra aí agora no Salmo de número 23, versículo 6, um texto conhecido. Salmo 23. Me ajude aí, minha Bíblia deu um probleminha aqui. Alguém abre aí, 23, 6, pode ler. Pronto, lê aí, João Pedro, o microfone. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Observe, a promessa do pastor aí, a promessa de Deus aí é: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus ou do Senhor me acompanharão para todo sempre. Essa é a promessa de Deus. Esse acompanhamento, esse está com os seus filhos. Comunhão com Deus é um privilégio do crente, é um privilégio dos filhos de Deus, é um privilégio daqueles que servem a Deus, é um privilégio daqueles que caminham com Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um privilégio. E o que acontece muitas vezes? Nós, como filhos rebeldes, desperdiçamos esse privilégio. Temos acesso a Deus, não precisamos marcar hora com Ele, qualquer hora Ele está disponível. Mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso, a agenda dEle não está fechada para nós. E nós jogamos esse privilégio fora. Desperdiçamos muitas vezes o nosso tempo com outras coisas. Claro, irmãos, o dia tem 24 horas, você tem muito tempo para distribuir, para fazer todas as coisas que você precisa na sua vida. Mas, por favor, pense quanto eu tive de comunhão com Deus. Há um hino que cantamos na igreja que diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Esse hino é belíssimo, porque fala da comunhão. Gosto muito como ele qualifica, adjetiva comunhão. Comunhão preciosa. Olha que coisa boa. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Como tem sido a sua comunhão com Deus?
Você tem aproveitado este privilégio? Então esse é um privilégio que o texto de Mateus 6 diz: olha, entra no teu quarto. Esse entrar no quarto, muitas vezes pode ser assim: dirige o seu carro, fecha as janelas, liga o ar-condicionado, e quando você estiver dirigindo, vai conversando comigo. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. Você não precisa fazer caras e bocas no trânsito. Vai conversando comigo, eu estou com você. Mas pode ser literalmente o seu quarto, você pode reservar um quarto. Conheço irmãos que fazem isso. Nos Estados Unidos, até metade do século XX, era comum nas construções terem um quarto de oração, literalmente na casa, era comum, fazia parte. A casa tinha a casa e tinha um quarto para a oração. Não é interessante isso? Então é um privilégio, não podemos jogar fora. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Abre aí sua Bíblia em casa. Hebreus 4, 16. Veja só. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui algumas lições importantes. A comunhão com Deus é um privilégio e ela traz graça. Quando nós nos achegamos diante de Deus, quando nós caminhamos com Deus, o que o texto está dizendo é: se achegue a Deus, se achegue ao trono de Deus ou ao trono da graça, para você receber misericórdia. O que é misericórdia? Graça é favor que a gente não merece. Misericórdia é um favor que a gente não merece, e na realidade merecíamos era o castigo, o contrário. Então o que é misericórdia? É que apesar do fato de merecermos castigo, nós recebemos graça. E aí ele diz: se achegue, você vai receber misericórdia. Você merece castigo, mas você vai receber misericórdia. Você vai achar graça, favor de Deus, para socorro em ocasião oportuna. O que acontece, irmãos? Nós somos muito reativos. Os crentes, não é só os crentes, né? O homem, ele é muito reativo. Então, ele não se previne. A gente sempre responde às questões. Observe que quando nós nos programamos, eu conheço pessoas que gostam de se programar. Vai tirar férias. Daqui a 3 anos eu vou tirar férias. Aí 3 anos antes a pessoa começa a se organizar. Aí alguém de fora olha: mas quando é que você vai tirar férias? Semana que vem não, daqui a 3 anos. Está longe. Mas pode observar que quem faz isso tem férias maravilhosas. Mas quem faz como eu, que nunca tira férias, né? É quando dá, vai ali em Itaporanga, não é? Vai ali na Suíça, no bairro Suíça, não é? E aí, tem que se organizar. Se você quiser, se programe. Às vezes na vida espiritual também acontece isso. A gente fica esperando acontecer. Quer ver? Vou dar um exemplo agora. Nós estamos em plena pandemia, né? Estamos agora nos reunindo em casa, não é? Para orar. Tem gente que está fazendo culto doméstico. Tem gente que está lendo mais a Bíblia. Fiquei tão feliz, eu conversei com alguém esses dias. Pastor, já li 16 livros da Bíblia. Que bênção, né? Vou ler o Novo Testamento todo. Que beleza, né? Deus está dando tempo para a gente. Você não pode sair de casa, não é? Gente que agora está lendo mais livros, está se dedicando mais às coisas de Deus. Tem gente que na pandemia até está dando mais oferta na igreja. Que bênção, não é? Por que esperar acontecer algo tão catastrófico para entender como é bom estar junto na igreja? Todo mundo agora está. Estou com saudade da igreja. Quero dizer que estou aqui, irmãos, com ar-condicionado. Estamos aqui com 23 graus. Não sei quanto é que está na sua casa. Eu sei que aqui está 23 graus, viu? Tá, ó, todo mundo aqui numa tranquilidade.
Quando vai começar, quando isso acabar, você também vai aproveitar isso. Por que esperar acontecer uma catástrofe para você perceber o óbvio? Qual é o óbvio? Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. 1000 anos é melhor do que... Um dia na tua presença é melhor do que 1000. Já estou invertendo aqui. Por que esperar? É porque nós somos assim. Porque, o que é que acontece com o brasileiro? Primeiro o ladrão rouba, aí depois você bota a corrente, depois é que você bota o alarme, depois é que você melhora a segurança. O correto seria prevenir primeiro, você já sabe o que acontece, mas não, a gente às vezes faz, na vida espiritual às vezes é assim, a gente espera chegar na beira do abismo, chegar na hora do tropeço, chegar na hora da dificuldade, para ir buscar a Deus. Não, acheguemo-nos confiadamente diante de Deus, logo, e aí nós vamos achar graça, como ele diz aqui, para socorro em ocasião oportuna. Quando acontecer a oportunidade, ou seja, quando acontecer as dificuldades, a oportunidade de Deus mostrar a graça, você já vai estar tão perto dele, que isso vai acontecer naturalmente. Isso acontece naturalmente. Outra coisa que você não deve esquecer, que este é um caminho, né? A comunhão está aberta para todos os crentes. Cada crente, Efésios 3,12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Cada crente, cada um que crê em Jesus tem acesso à comunhão com Deus. Você não precisa de um sacerdote, como eu falei há pouco, para que ele lhe proporcione comunhão com Deus. O pastor na igreja, ele está aqui para cuidar, orientar, tratar. Mas existe um outro pastor, que é o pastor verdadeiro dessa igreja. Eu sou só um ajudante dele. Existe um pastor aqui nessa igreja, que é o verdadeiro, que cuida de nós e cuida de você, quando você o buscar, qualquer hora. Você não precisa de celular para falar com ele, você não precisa de telefone para falar com ele, você não precisa ir na casa, você não precisa andar, sair de onde você estiver para falar com ele, você não precisa de internet, você não precisa marcar hora com ele, você não precisa saber se ele está acordado, se está dormindo, se está cansado, se está doente. Basta você orar e ele vai ouvir você. Você tem aproveitado isso? Como está a sua comunhão com Deus? Eu quero, no final de tudo, a grande pergunta é: o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver conosco? Primeira coisa a se pensar é: você já avaliou e já agradeceu a Deus hoje pelo fato de ter comunhão com Ele, de Ele ser um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, e mesmo assim ter comunhão com você? Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Se não fez, faça isso urgentemente. Você consegue perceber a grandeza da obra de Deus, o esforço de Deus, o sacrifício de Deus, simplesmente para ter comunhão com você? A Bíblia diz que Ele veio salvar, Ele veio buscar. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi. Eu que venho de Jesus, diz o Senhor. Você percebe como Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Deus nos busca, Deus nos ama, Deus nos chama, Deus estende a mão. Você percebe que é sempre vindo dele esse amor, essa misericórdia. Você já agradeceu a Ele por isso? Você tem confiado, você tem crido nessas promessas, confiado na ação do Espírito Santo? Você tem avaliado esse privilégio e usufruído dele? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você tem sido abençoado pelo Senhor? Você tem gozado desse privilégio, que você tem um caminho aberto, que o Senhor Jesus abriu, para ter acesso a Deus, ao Pai? Ou você tem desperdiçado a sua vida
desperdiçado os seus esforços, desperdiçado o seu tempo e buscado comunhão com muitas outras pessoas, comunhão com muitas outras atividades e coisas, e tem esquecido da comunhão com o seu Pai. Pensa nisso nessa manhã. E seja alguém que busca a Deus, porque a promessa dele é: se você me buscar, você vai achar. Amém? Que ele aplique ao nosso coração a sua palavra. Muito bem. Dá para cantar mais uma canção? Vamos louvar a Deus? Muito bem, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa Família Ebenezer em seu lar, né, versão Escola Bíblica Dominical. Logo mais à noite, às 19h30, estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, para louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Vamos encerrar fazendo a oração dominical, né, que estudamos nessas últimas semanas, fazendo a oração do Pai Nosso juntos. Vamos lá? Juntos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo, e logo mais às 19h30, só na pandemia, depois a gente volta para 18, estaremos juntos, tá bom? Abração, pessoal, tchau, tchau, Deus abençoe. Dizer, Márcia me ligou, pessoal, avisando, Vigor, lembre que hoje é dia dos avós, ontem foi dia dos adolescentes, fale alguma coisa, não é? Mas aí eu preciso dizer também, irmãos, as coisas estão acontecendo aqui e a gente está verificando também se está funcionando, né? O Facebook deu uns probleminhas, não sei se conseguimos resolver, não sei, vamos ver aí, da questão de eco e tal, e aí pregar, aí passou. Mas olha, lembrei agora, quando eu peguei aqui no celular. Então, parabéns a todos os avós e avós. Eu ainda espero demorar um pouco para ser avô e avó. Avô não, só posso ser avô, né? E Márcia, queria logo ser avó. Mas não sei, rapaz. Um povo devagar, mas tá, beleza. Ótimo, para mim continue devagar, não quero nada de ser avô agora. Mas você que é vovô, que é vovó, olha que bênção, né? Eu vejo meu pai como é bobo com os netos, a minha mãe também, né? O meu sogro, a minha sogra com os netinhos, né? Eu fico dizendo que comigo não vai ter isso, eu vou manter a mesma linha ali, tá? Aí eles ficam rindo de mim, mas vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Parabéns, vovô, parabéns, vovó, que Deus te abençoe. Eu sei que é um grande privilégio, viu? Significa que você pode ver a segunda geração da sua família, né? É importante isso, não é? Poucas pessoas conseguem ver, por exemplo, ver os bisnetos, né? E muitos não conseguem ver os netos, muitos. Não sei se eu vou ser um deles, né? Porque pelo andar da carruagem, não sei, vai demorar. Vamos lá. Mas parabéns, vovô, parabéns, vovó, pelo seu dia, que Jesus te abençoe. Agradeço também a Deus pelos adolescentes, né? Ontem foi o Dia Nacional do Adolescente, é isso? Foi isso? João Pedro ainda lembra disso? Não? Dia Nacional do Adolescente. Eles fizeram uma programação ontem, né, entre eles. Parabéns, que Deus abençoe. Nós temos excelentes adolescentes na igreja. Que Deus os abençoe e os fortaleça. Então fica aí essa palavra. E agora sim, tchau. Deus abençoe. E não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas ao Filho de Deus.
adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas, ó Filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas, ó Filho de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto.